Você já ouviu falar do efeito placebo, mas talvez não tenha entendido o quão profundo e desconcertante ele realmente é. O senso comum diz que placebo é quando alguém melhora ao tomar uma pílula de açúcar achando que é remédio. Parece algo curioso, até inofensivo. Mas a verdade é que o efeito placebo é um dos fenômenos mais estranhos e perigosamente mal compreendidos da história da ciência. Porque o que ele revela, ninguém quer aceitar. O placebo funciona, e funciona de verdade. Ele altera sintomas, modifica percepções, engana o corpo, e tudo isso baseado em uma mentira cuidadosamente embrulhada em esperança. Mas antes de mergulhar nesse abismo, vamos deixar algo claro. O placebo não é só uma pílula falsa. Ele pode ser um procedimento, uma cirurgia, um tratamento alternativo, uma palavra de fé ou um jaleco branco. O que importa não é o conteúdo, é a crença, é a mente dizendo ao corpo: isso vai te curar, e o corpo respondendo como se fosse verdade. Mas por quê? Porque o simples fato de acreditar em algo pode alterar dores, pressão arterial, batimentos cardíacos e até quadros depressivos. E mais, por que a medicina ainda não compreende totalmente esse efeito, mesmo depois de décadas de estudo? A resposta é tão incômoda quanto fascinante. O cérebro não está apenas interpretando a realidade, ele a fabrica em testes clínicos rigorosos. Pacientes que recebem placebo frequentemente relatam melhoras idênticas às daqueles que tomaram o remédio verdadeiro. Em alguns casos, os efeitos fisiológicos são mensuráveis. A dor diminui, o enjoo passa, a ansiedade baixa, e tudo isso sem princípio ativo algum. Isso significa que o corpo responde ao que acredita estar recebendo, e não ao que está de fato recebendo. E aqui começa o problema. Se o placebo pode curar sintomas, será que muitos dos tratamentos ditos alternativos, homeopatia, reiki, cristais, alinhamentos energéticos funcionam? Não porque têm eficácia, mas porque provocam fé. E se a fé por si só for um gatilho bioquímico, você percebe a gravidade disso? Significa que milhões de pessoas podem estar sendo curadas por um efeito ilusório, não por um tratamento real. E mais, significa que muitos charlatões prosperam não necessariamente por má fé, mas porque o próprio paciente valida o resultado com o próprio corpo. O placebo é o terreno onde ciência e crença dançam juntas, e nem sempre em harmonia. Mas há algo ainda mais sombrio, porque se o placebo é o bem, o nocebo é o mal, é o efeito reverso. Quando o paciente acredita que algo vai fazer mal, menos mesmo que seja inofensivo, ele pode começar a apresentar efeitos colaterais, reais, dores, enjoo, queda de pressão, depressão, tudo, só por acreditar que vai piorar. O cérebro, mais uma vez, responde ao enredo, não há realidade. Num estudo famoso, pacientes que receberam comprimidos de farinha e foram avisados de possíveis efeitos colaterais apresentaram esses sintomas em níveis semelhantes aos que tomaram o remédio de verdade. Isso não é sugestão, isso é neuroquímica. Isso significa que a expectativa molda a experiência. E aqui está o ponto mais assustador. A cura menos, ou o sofrimento, pode ser uma profecia autorrealizável. Algo que começa na mente e se infiltra no corpo, sem nenhuma intervenção externa. Você percebe o poder que isso tem? Imagine o impacto disso em diagnósticos errados, em médicos que passam medo, em pais que projetam pânico nos filhos, em líderes religiosos que usam a dor como punição simbólica. O placebo revela um segredo inconveniente. A mente humana é profundamente sugestionável, menos mesmo entre os mais racionais. E quando ela acredita, ela age
O corpo responde. O sistema entra em estado de coerência com a mentira que ele próprio decidiu aceitar. Mas atenção, placebo não cura doenças. Ele alivia sintomas. E é exatamente por isso que ele é traiçoeiro. Porque você sente que está melhor, mas o problema continua lá, silencioso, escondido, evoluindo, enquanto você se convence de que já resolveu tudo. E é por isso que o placebo, quando mal compreendido, pode matar. Simples. Assim, há registros de pacientes que trocaram quimioterapia por pseudoterapias e disseram estar se sentindo melhor. Até que era tarde demais. O alívio era real, mas a cura era falsa. E o câncer, esse sim, não perdoa. Fé mal aplicada. Agora pare e pense. Quantas curas milagrosas você já viu por aí? Quantas promessas de melhora sem contraindicação, sem química, 100% natural? Quantas dessas melhoras são placebo embalado em marketing emocional? Quantas dessas pessoas estão vendendo crença em vez de ciência? E pior, quantas estão comprando placebo como se fosse salvação? Desmistificar o efeito placebo não é desprezar a fé, nem atacar quem acredita em outras formas de tratamento. É entender, com lucidez e coragem, que acreditar não é o mesmo que provar, que sentir melhora não é o mesmo que se curar, e que o cérebro, apesar de brilhante, pode ser facilmente enganado, especialmente por aquilo que ele quer acreditar. É por isso que o placebo precisa ser estudado. Precisamos saber como ele funciona, como ele pode ser usado de forma ética, como ele pode ser aliado da medicina real e não arma nas mãos de quem lucra com ignorância. O que você sente nem sempre é o que está acontecendo, e o que você acredita pode estar curando ou matando você. Essa é a verdade nua e crua. O placebo é real e, ao mesmo tempo, é uma ilusão, é uma mentira que o corpo transforma em realidade. E isso, meu amigo, deveria te deixar em alerta, porque se sua mente pode criar cura, ela também pode criar a doença. E se tudo isso estiver acontecendo agora, dentro de você, se esse vídeo te fez questionar, ótimo, esse é o papel do pensamento crítico. Arrancar as crenças do colo do conforto e colocá-las debaixo da luz da razão. Bem-vindo ao Véu dos Racionais. Aqui, a gente não aceita respostas prontas. A gente escuta, duvida, investiga e escolhe em consciência. Porque a maior cura é pensar com clareza.